Quais medicações hoje, Thalissa, que você acha que são as melhores? Tem um queridinho seu? Bem que eu queria que tivesse tanto remédio assim que eu pudesse dizer os melhores, né? Infelizmente, a gente não tem tantas opções de medicação assim no mercado. Obesidade é uma doença tão estigmatizada que eu acho que até os estudos dela ficaram um pouco de lado, assim. Na realidade, claro, existem estudos há muitos e muitos anos, mas é uma doença que por muito tempo existiu um déficit enorme aí de opções de tratamento, né? A realidade do tratamento da obesidade ele tem mudado nos últimos anos, assim, drasticamente. A gente vive hoje uma nova realidade. Mas há não pouco tempo atrás, a realidade de tratamento que a gente tinha era triste, assim. Bom, hoje, no SUS, não existe nenhuma medicação para a obesidade. Então, existem dezenas, centenas aí de medicações disponíveis no sistema público e não existe nenhuma medicação disponível para obesidade, sendo que temos uma medicação com um custo bastante acessível, mas ela não é disponibilizada. Então, a história do tratamento da obesidade, ela mudou aí drasticamente, pelo menos na última década, né? Hoje, no Brasil, nós temos 5 medicações que são aprovadas pela Anvisa para uso na obesidade. Porém, 3 delas ainda não estão no mercado. Né? Então, das medicações que a gente tem agora, a mais antiga delas, talvez aí, sibutramina, né? Que é uma medicação que muita gente já usou. Vou aproveitar para defender a sibutramina aqui nesse pequeno espaço de tempo. Sibutramina é uma medicação muito boa, ela é eficiente, é uma medicação segura. Se você já teve indicação de sibutramina alguma vez, não sei quem foi que indicou, mas um profissional sério, aí saiba que é uma medicação excelente, ela é segura, mas como qualquer outra medicação, ela tem indicações, ela tem contraindicações e ela tem seus efeitos colaterais, né? A sibutramina, ela é ali uma medicação que tem uma ação principal na questão do emagrecimento em parte de inibição de apetite, né? Então, essa seria a principal ação dela ali. Outra já bastante antiga é o Orlistat, que é o antigo Xenical. O pessoal conhecia também. Já um monte de gente que você diz, usou, né? O Orlistat, o que acontece? O Orlistat, tadinho, diante dos outros, assim, ele tem realmente um efeito muito pequeno, né, relacionado ao peso. O Orlistat, ele na verdade, ele não vai deixar absorver tanta gordura. Exato. Assim, né? Essa é a ação dele. Mas aí faz sentido, por exemplo, eu defendendo a nutrição, né? Você, né, pegar esse intestino, deixar tudo solto, às vezes não atrapalha a absorção de alguns nutrientes também? O que você diz? Depende do paciente, porque como todo medicamento vai precisar levar em consideração o caso de cada um, né? O Orlistat, exato, ele tem essa única ação. A ação dele é reduzir a absorção de gordura. Né? Então, ele não tem nenhum tipo de ação na ansiedade, ele não tem nenhum tipo de ação na fome, na saciedade, no comer emocional. A pessoa tem que comer gordura para ela ver o resultado disso. Não precisa. Aí que eu sempre falo para os pacientes, né? Precisa comer mais gordura para usar o Orlistat. O Orlistat, ele vai reduzir 30% da absorção de gordura. Ou seja, se eu comer gordura para usar o Orlistat, eu vou engordar. Né? Então, a ideia é reduzir a absorção dessa gordura que já é consumida. Mas, claro, que isso levando em consideração, muitas vezes, que seja uma pessoa que não está com aquela alimentação super bem adaptada. Mas aí o Orlistat já não é para um paciente obeso, talvez... Ele caberia para qualquer quadro. Poderia ser numa obesidade, poderia ser num sobrepeso. Para quem que o Orlistat é interessante? O Orlistat, ele reduz risco de diabetes. Então, ele tem um papel na melhora da resistência à insulina. Ele pode reduzir níveis ali também de colesterol. Então, nesse paciente pode ser interessante. E naquele paciente que tende a ser mais constipado, com algumas outras medicações para obesidade, ele pode se beneficiar do Orlistat para reduzir um pouco esse efeito colateral. É o ideal? Não, não é o ideal. Mas aí você associa com outra medicação. Associa com outra medicação. O uso isolado, ele tem muito pouco efeito na redução do peso, né? Então não é tão que interessante. Tem esteatose hepática, gordura no fígado. Não? Não ajudaria tanto. Ajudaria? Não. Exclusivamente na esteatose, não. Aí seria mais pensando em outros mecanismos por trás, ali, reduzir a absorção de triglicérides, que poderiam piorar a esteatose, outros mais indiretamente, assim, mas diretamente na gordura visceral ele não teria ação. A ação dele seria mais reduzir a absorção da gordura no intestino mesmo. Então, ele pode ter o seu papel
isoladamente, dificilmente ele vai ser uma medicação aí que vai ser um protagonista. Então, ele vai ser aquele cara figurante, assim, junto com outro medicamento. Mas, é claro, tem que levar em consideração, né? Jamais vai usar orlistat num paciente, por exemplo, fez uma bariátrica, ou um paciente que já não tem um hábito intestinal adequado, tem uma tendência a ter diarreia, né? Tem uma doença com má absorção, ali tá com algum problema... individual. Exato, problema intestinal desconhecido, né? Uma pessoa que tem uma tendência, por exemplo, a deficiência de vitaminas lipossolúveis, que é, por exemplo, o caso da bariátrica, mas outros casos isso pode acontecer. Veja, o orlistat pode piorar, né? Então, não, eu perguntei porque, assim, isso é uma dúvida minha, tá, gente? Porque, assim, no meu ponto de vista, né, eu peguei uma vez um paciente que estava usando orlistat, só que estava com a vitamina D baixa, aí estava tendo que suplementar a vitamina D, e assim, a vitamina A, D e K, ela precisa de gordura para ser melhor absorvida. E aí, eu fiquei também, falei, gente, tá, mas isso não vai fazer uma ação, né, e assim, não era uma pessoa que estava acima do peso, nada. Foi tipo assim, tem uma formatura, usa orlistat, entendeu? Daí nem orlistat, nem nada, né, gente? Então, realmente, assim, para essas absorções dessas vitaminas, precisa levar isso né? em consideração, exato. Então, esse paciente precisa fazer exames e ver se está adequado. Então, por exemplo, ali está com uma deficiência de vitamina D. Vou ter que repor antes, depois eu vou usar o orlistat e eu vou ter que acompanhar se essa pessoa não vai precisar manter essa suplementação de vitamina D ou até, às vezes, usar doses um pouquinho maiores, né? Então, isso vai ter que ser levado em consideração e depois mesmo. a medicação. Tratar primeiro o que tiver deficiente para depois entrar com uma medicação. Isso é ideal. Que eu falei antes de organizar a casa. Organiza o que tem para Organizar organizar primeiro, né? Porque a vitamina D também é muito importante, questão de emagrecimento e tudo mais. Então, foi... Sibutramina, orlistat. Sibutramina, falamos de orlistat. E aí chegam os mais famosos do momento. Então, aí depois disso, o que a gente tem na história ali da obesidade, a gente tem a liraglutida. Não, então tem 3, na realidade, no mercado, né? A liraglutida, ela é o Victoza ou o Saxenda. Né? Então, eles são a mesma medicação, é a mesma droga ali. A única diferença entre Victoza e Saxenda é que o Victoza ele vai numa dose menor e o Saxenda atinge uma dose mais alta. Então, para a obesidade, o ideal é o Saxenda, porque a dose preconizada para tratamento do excesso de peso é bem mais alta do que a dose para diabetes, né? Então, aí o que a gente tem no mercado hoje, que são aprovados pela Anvisa e que a gente tem disponível são esses 3. Mas essas medicações foram feitas para diabéticos? Ou para a obesidade? Não, já para a obesidade também. Para tratar a obesidade primeiro. Então, primeiro, o Victoza, ali, então, a liraglutida numa dose menor, ele foi lançado para diabetes, os estudos já mostraram perda de peso, e aí, a partir disso, eles passaram a estudar a liraglutida em doses mais altas, e aí viram que tinha um potencial melhor ainda na perda de peso, exato. E aí, ele foi lançado com esse outro nome, que é o Saxenda, que aí é para obesidade mesmo, e é o que a gente tem disponível. Aí, fora ele, o que a gente tem disponível hoje no mercado é o Ozempic, né? Que nem na farmácia todo mundo estava tem esperando mais falar agora. do Ozempic, tenho certeza que é o que está mais em alta agora, né? Então, o Ozempic, ele entra ali na mesma história do Victoza. O Ozempic, ele é daí a semaglutida. Então, ele é um primo da liraglutida. Os dois têm um mecanismo de ação bem semelhante, mas são moléculas diferentes, né? Então, aí o Ozempic, que é a semaglutida, ele foi lançado no mercado para diabetes. Então, a dose preconizada para obesidade do Ozempic, a gente não tem ainda no Brasil hoje, que é o Wegovy. Que aí é o mesmo, semaglutida, mas numa dose bem mais alta. Então, hoje, o que a gente tem aqui no Brasil é o Ozempic até na dose de 1 miligrama, que é a dose máxima disponível. Para tratamento do excesso de peso, vai ser 2,4 miligramas. Então, é quase 2,5 vezes mais alta a dose. Aí, esse ainda não tem no Brasil, que vai ser o Wegovy, vai chegar ainda provavelmente esse ano. Então, o Ozempic, ele é aprovado em bula para diabetes. Então não pode ser usado para obesidade? Não pode, claro que pode. Mas a dose é insuficiente para a obesidade. A gente já tem resultados muito bons, né, em perda de peso com ele. Mas a ideia é ter resultados melhores ainda a hora que chegar a dose adequada, que é uma dose mais alta. E o mecanismo de ação dele também é a redução de fome, da fome?
Também. Eu sempre brinco, assim, que o pessoal, os pacientes ficam com dificuldade de entender, né? Então, eu falo, a sibutramina, ela inibe apetite. E o Ozempic, ali, Saxenda, ele promove saciedade. Então, eu acho engraçado que o paciente chega no consultório e fala assim, eu já tinha usado sibutramina antes, mas o Ozempic é diferente o que eu sinto, né? Ele falou, as pessoas falam assim, eu consigo comer, mas a sensação é diferente de que não precisa de tanto. Então, porque ele é um promotor de saciedade, né? Sente mais cheio, né? As pessoas ficam nauseadas, enjoadas, parece que tá aquela sensação de cheio e não consegue comer. Exato. Esse é o efeito colateral o mais comum. A molécula dele, ela imita, digamos assim, né, um hormônio que a gente produz já naturalmente no nosso intestino, que se chama GLP-1. Então, ele é um análogo. Ele é como se imitasse essa molécula. Essa molécula tem um papel na saciedade, então ela sinaliza também a níveis cerebrais que a gente está saciado, ou seja, já comi o suficiente, posso parar de comer ali. E também ela me faz com que eu tenha um tempo maior, né, de saciedade ali até a próxima refeição. Então, ele age na saciedade e na saciação, né? E ele também tem um outro mecanismo de ação no tempo de esvaziamento do estômago. Então, a sinalização da fome, ela é feita também pelo nosso estômago, né? E ele reduz também os movimentos intestinais peristálticos, não reduz? Ele pode reduzir. A ação principal dele é para ser no estômago. É para que o alimento demore mais tempo para sair do estômago e cair no intestino. Isso faz com que justamente eu me sinta saciado por mais tempo. Então, ele lentifica esse tempo de esvaziamento. Só que ele pode acabar lentificando todo o movimento, toda a peristalse do trânsito intestinal. Por isso que algumas pessoas acabam tendo como efeito colateral a constipação, né? E aí que entra, assim, procurar um profissional para usar a medicação e procurar um profissional para saber o que comer.